A Receita Federal afirmou à PF que um servidor do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, a Delegacia da Receita, no centro do Rio de Janeiro, que esse servidor vendia informações coletadas ilegalmente dos sistemas do fisco. Luiz Antônio Martins Nunes é investigado pela Corregedoria da Receita desde o ano passado e ele é um dos servidores que aparece como os servidores que teriam acessado os sistemas da Receita, buscando informações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É a apuração do Ranier Bragon. Ranier está conosco aqui no comecinho do Poder Expresso. Boa tarde, Ranier. Ranier, esse é aquele famoso caso que estourou agora durante o feriado do Carnaval do ministro Alexandre de Moraes. O ministro iniciou um inquérito aí de ofício dentro do inquérito das fake news para tentar descobrir quais os servidores que estavam buscando informações sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E você apurou que tem um desses servidores que poderia estar vendendo essas informações, é isso? Boa tarde, Raquel, e a todos que acompanham o Poder Expresso. Exatamente, essa investigação, ela teve início há pouco tempo atrás, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, dentro do chamado inquérito das fake news, justamente sob a suspeita dos ministros e do próprio Alexandre de que há vazamentos ilegais de dados de ministros e de familiares dos ministros com o objetivo de atingir a corte. Essa decisão do Moraes, inclusive, ela vem sendo muito criticada pelo fato de estar nesse inquérito das fake news, que é um inquérito praticamente aí vai completar 7 anos, não tem data para terminar. O próprio ministro conduz essas investigações, é o próprio juiz ali do caso, então sofre muitas críticas. Mas o fato é que a Receita Federal, ela já vinha investigando esse servidor, Raquel. É o único servidor que não é um servidor de carreira da Receita. Dos 4 investigados, ele é o único que não é um de carreira da Receita. Ele é um servidor do SERPRO e que era cedido a uma delegacia da Receita Federal que funciona no Rio de Janeiro. Já havia um procedimento dentro da Corregedoria da Receita contra esse servidor, justamente sob a acusação de que ele fez vários e coletivos acessos ali imotivados. Esses acessos imotivados são o quê? Que não tem nenhuma motivação em um processo administrativo, de fiscalização contábil, processo jurídico. Ele fazia esses acessos e a afirmação da Receita, da investigação da Corregedoria, é que ele vendia, ele comercializava esses dados. A partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes, Raquel, houve o quê? Houve a quebra do sigilo telefônico, bancário, fiscal desse servidor, que até então vinha sendo investigado de forma administrativa pela Receita, que tinha os dados ali da Receita, né, dos acessos imotivados, mas não tinha os dados dos possíveis ou supostos compradores. Esse agora é o trabalho que vem sendo feito pela Polícia Federal, que está colhendo e vai colher o depoimento dessas pessoas e vai atrás desses possíveis compradores para saber se há alguma vinculação política ou vinculação direta que leve a ponta da cadeia aos ministros do Supremo, familiares do Supremo. Então, por hora, são essas as informações. A gente tentou contato com o Luiz Martins, por meio de telefones que são vinculados ali a seu nome, mas a gente não conseguiu, até porque ele teve o aparelho celular apreendido nessa busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ranier, então o que a gente sabe é que ele está na lista que foi divulgada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pela Receita dos servidores que foram alvo da Polícia Federal nessa investigação, de que podem ser servidores que estavam acessando dados dos ministros do STF, e ele também já era alvo de uma corregedoria dentro da própria Receita por vender dados. A gente não sabe se ele vendeu diretamente um dado de um ministro do STF. É isso que as investigações estão buscando saber. Se dentro dessa venda de alvos que suspeitas que ele fazia, se ele vendeu dados dos ministros do STF e para quem? É isso?
É isso, Raquel. O que a Receita tem é que ele acessou dados de pessoas que estão vinculadas aí a essa demanda, essa ordem do ministro Alexandre de Moraes. São quase 150 pessoas, são os 10 ministros do Supremo e mais parentes ali até o 3º grau, que formam um conjunto de quase 150 pessoas. A Receita afirma que, nos bastidores, claro, né, não oficialmente, a Receita afirma que esse servidor, Luiz Martins, ele acessou dados dessas pessoas que são alvos da ordem de Alexandre de Moraes e que ele já sofria um processo na Corregedoria desde o ano passado por fazer acessos imotivados de forma contínua e de comercializar esses dados. Agora, com essas ferramentas policiais da Polícia Federal, autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, é que vai ficar claro se houve comércio, para quem esse comércio foi feito, quem comprava esses dados que teriam sido coletados aí de forma ilegal por esse servidor. E qual era a motivação do comprador, né? Parabéns pela apuração, Ranier Bragon. A gente se fala mais ainda durante o jornal. Obrigada, meu querido. Gente, o Supremo Tribunal Federal, estamos aqui contando essa história, confirmou que foram identificados diversos acessos ilegais ao sistema da Receita Federal e o vazamento dessas informações sigilosas de ministros da Corte, da PGR e até de familiares. O Ranier Bragon estava trazendo para a gente um desses servidores que estaria fazendo esses acessos ilegais e que também é suspeito de vender esses dados. Ontem, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Foi autorizada quebra do sigilo bancário de servidores da Receita suspeitos de acessar esses dados. Os investigados também terão que usar tornozeleira eletrônica e a Polícia Federal deve ouvir os depoimentos deles nos próximos dias. A nota sobre o caso chegou a ser atribuída ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, mas minutos depois o próprio Supremo corrigiu a informação e assumiu a autoria do comunicado. Segundo o tribunal, os vazamentos teriam o objetivo de criar, aspas, suspeitas artificiais, difíceis de desfazer. O Supremo também apontou possível exposição de dados do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e informou que a Polícia Federal vai continuar investigando o caso. O Supremo Tribunal Federal e depois também a Receita fez um detalhamento, divulgou quem são esses servidores investigados na operação. Tem gente, inclusive, questionando isso. A gente vai trazer as informações aqui para vocês. Em Salvador, Luciano Perry Santos. Ele é técnico do Seguro Social da Receita Federal desde 1983. No Rio de Janeiro, o alvo foi Luiz Antônio Martins Nunes. Ele é funcionário do SERPRO. É esse que o Ranier Bragon estava apontando na matéria dele. O SERPRO é a indústria responsável pela gestão de dados do governo. E ele atuava no centro da capital fluminense. Em São Paulo, nós estamos falando de 2 nomes que foram citados. O auditor fiscal Ricardo Manzano de Moraes, de São José de Rio Preto. Ele atuava na gestão de créditos tributários e chegou a receber mais de R$51 mil no mês de dezembro, somando gratificações e benefícios. E também Ruth Machado dos Santos, técnica do Seguro Social em Guarujá, com mais de 30 anos no serviço público. Basília Rodrigues, chegando aqui comigo para a gente conversar um pouco desse assunto. Basília, o Ranier traz uma informação muito importante. Ele traz a informação de que esse servidor já estava sendo investigado pela Corregedoria, um desses servidores, aqui a gente trouxe os 4 que foram alvo da PF, já estava sendo investigado por venda de dados. Levanta uma série de dúvidas, né? Por que ele ainda mantinha acesso a dados, porque os acessos dele não tinham sido bloqueados e quais são as motivações, né? Se alguém pode ter comprado esses dados por motivação política, se pode ser algum outro tipo de motivação na venda desses dados.
O que você acha que essa informação que nos traz de que parte desses dados dos ministros e dos familiares poderia estar sendo vendida, muda na análise do caso? Olha, esses dados estavam sendo acessados de maneira indevida. Se ilegal, se objetivamente para a venda destas informações, isso é objeto da apuração. Tudo bem? Boa tarde para você, Raquel Landim, também a todos os espectadores aqui do Poder Expresso. A gente tem um caso de disputa de versões e confronto entre as instituições que estão aí para julgar ou fiscalizar dados tão sensíveis como este, né? Questões fiscais, bancárias, quanto que entra e sai da conta de uma pessoa, para onde vai. E também é importante destacar o nível de proteção que esses dados, ao qual esses dados estão expostos. Porque, em via de regra, não é porque você é um servidor da Receita Federal, um auditor fiscal, que você pode, de maneira imotivada, acessar tudo o que quiser, na hora que quiser, de qualquer pessoa que seja um contribuinte. Né? Se está ali na Receita Federal, tem aí os seus dados cadastrados junto ao poder público. Isso também é um foco da investigação. Mostrar que estas pessoas, utilizando o crachá de servidor público, de auditor da Receita Fiscal, da Receita Federal, estariam de maneira indevida acessando esses dados. Por quê? Quando? Para quê? Há um caso, e a informação que o SBT News publica nesta reportagem do Ranier Bragon, que é vinculado a uma possível compra e venda ilegal das informações. Existe um outro caso que hoje veio à tona, detalhes deste outro caso, pela Unafisco, que é uma das entidades dos servidores, dos auditores fiscais. O Kleber Cabral, que é presidente dessa entidade, afirmou hoje à tarde ao jornal na Globo News, e conversando com ele, outros jornalistas, a gente trocou algumas mensagens aqui, ele vem ratificar que, de fato, um outro servidor desses 4 que foram objeto da ação do Supremo Tribunal Federal teria acessado os dados por um acaso, porque reconheceu o sobrenome de uma pessoa na tela inicial do cadastro e queria ter certeza se era parente ou não do ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Agora é uma fase em que estas pessoas estão sendo ouvidas tanto pela Polícia Federal quanto pela Receita Federal nos processos administrativos que foram abertos lá. Então, você tem 4 pessoas diferentes, de lugares diferentes, tem Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, que, em tese, não seriam pessoas que agiriam de maneira coordenada para os mesmos fins, mas elas acabaram utilizando informações ou acessando informações da mesma maneira. Por serem servidores, terem a senha, o cadastro, teriam de maneira indevida acessado essas informações. Se utilizaram essas informações, seja por um repasse pago ou gratuito, isso ainda é objeto da apuração. Acho importante a gente destacar, Raquel, que todos nós, contribuintes, temos os nossos dados cadastrados lá, fazendo coisa certa ou coisa errada. Aquilo fica exposto para todos os servidores da Receita Federal? Não. Existe um nível de acesso, de proteção, segurança das senhas que podem acessar estes dados. E também não é uma coisa indiscriminada ao léu. Existem ações dentro da Receita Federal, grupos, um direcionamento dentro da Receita para que estas apurações sejam feitas, ou então todos esses dados estariam expostos, ainda que num ambiente controlado, mas estariam expostos para qualquer servidor da Receita. E não é assim que acontece. O que o Supremo Tribunal Federal, por meio dessa operação, e eu volto a dizer, tem aí como braço executor tanto a Polícia Federal, mas também a própria Receita Federal, porque ela quer fazer essa limpa ali dentro, né, de procedimentos que vão ter casos de pessoas que acessaram indevidamente com fins ilegais e legítimos,
legítimos e vão ter outros acasos, ao que parece, de acordo com esses auditores, que também vão acabar sendo revelados a partir dessa investigação. Esses nomes, estas pessoas tiveram seus nomes expostos em publicação feita pelo STF. Então, todo mundo sabe quem são esses servidores, onde eles trabalhavam e, claro, está sendo feito um mapeamento das informações às quais eles tiveram acesso. Não somente os funcionários, ou melhor dizendo, os parentes dos ministros do STF. É puxar mesmo o histórico de que tipo de conduta, comportamento em nome do serviço ou não, estas pessoas estavam desenvolvendo dentro da Receita Federal. Eu tenho ouvido auditores, tem as entidades sindicais que dão cara a tapa, e aí você pode falar nominalmente quem são seus representantes, mas é uma categoria que tem outras organizações, outros grupos ali dentro, que preferem se manter no bastidor, né, das informações, até mesmo pela própria sensibilidade da função do cargo que eles desempenham. E o clima hoje entre os auditores fiscais é de preocupação, porque tem muita gente achando que estava agindo legalmente, acessando esses dados de maneira motivada e que agora está na linha de frente, na mira do Supremo Tribunal Federal, respondendo e tendo seus nomes expostos ou possivelmente expostos como se fosse alguém cometendo um crime. Lembrando que estes 4 servidores, né, que já tiveram seus nomes divulgados, estão não somente respondendo a estes processos, como também usando tornozeleira eletrônica. Então, isso equipara um servidor público a um criminoso ou uma pessoa que exige atenção, monitoramento do Estado para não cometer crimes ou não cometer crimes novamente. Então, como isso ainda está muito quente, mesmo que a gente esteja vindo de um recesso, né, de uma folga, vai ter uma hora que modular isso, equilibrar os humores e realmente separar o joio do trigo para que a instituição consiga respirar e seguir com o seu trabalho, que é tão importante em nome da transparência e da confiabilidade, né, do próprio sistema público. Utilizar a tornozeleira eletrônica no início de uma investigação é uma medida bem gravosa. Vou chamar a Natália Fruê para participar da nossa conversa. Natália, essa operação, como o Ranier já estava colocando, a Basília também, ela provoca muitas polêmicas e tem muitas dúvidas no ar, né? A Receita, o STF já se anteciparam, divulgaram o nome dessas pessoas que foram alvo. Isso é motivo de questionamento. Você tem o ponto, se a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, devia estar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes ou não. Você tem como ponto polêmico o que o Ranier está trazendo, essas informações foram vendidas, por quê? Qual que é o dever do servidor público aí? Qual o tamanho das medidas gravosas que foram aplicadas? Então, uma série de polêmicas jurídicas, uma série de polêmicas que envolvem o serviço público e já virou, obviamente, polêmica política, né? Com repercussões entre políticos da oposição, da situação. O que você percebe? Como é que isso está repercutindo politicamente, já que o Supremo Tribunal Federal está no centro da repercussão política, desde lá do caso Master, do ministro Dias Toffoli? Então, Raquel, boa tarde para você, para a Basília, para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. Me parece que essa operação da PF, atrás de saber se alguém vendeu esses dados fiscais, ela faz parte também de uma crise de confiança mútua entre as instituições e os poderes. Porque se falava na semana passada, quando Andrei Rodrigues entrega o relatório com as conversas entre Toffoli e Vorcaro, de que Andrei faz um gesto bem simbólico. Ele, quando vai lá, ele não é o CPF, ele representa a instituição e, mais que isso, representa alguém muito próximo do presidente Lula. Agora, depois, o ministro Alexandre de Moraes pede, então, que se rastreie quem vazou os dados. Primeira informação que foi um pedido para a Receita, e aí vem a resposta da Polícia Federal.
tudo isso, o enredo de tudo isso, é essa grande crise de confiança entre as instituições, de todo mundo desconfiar de todo mundo. E agora, neste momento, a APF, com a, digamos, a rigidez dessa operação que aconteceu, né, em pleno carnaval e tendo desdobramentos agora na quarta-feira de cinzas, me parece um pouco da resposta dizendo que não foram eles. O que se falava também é que a Polícia Federal poderia estar investigando de forma ilegal ministros, que não foram eles, e agora a culpa é toda da Receita. Lembrar aqui que ontem também os auditores usaram inclusive a expressão de estamos sendo usados como bode expiatório. Então o que se passa nesse momento é uma grande crise de confiança que passa pela classe política. A classe política promete a retomada dos trabalhos, mas sem saber muito bem como agir, porque pode também virar alvo dessas instituições, tanto da Polícia Federal quanto da Receita, Raquel.